Naquela tarde tranquila, a pequena livraria estava cheia. Entre estantes de madeira e o cheiro de livros novos, leitores aguardavam pacientemente por um autógrafo. Sentada diante de uma mesa simples, Olivia Martins assinava cada exemplar com atenção e um sorriso gentil. Para todos ali, era apenas mais um evento literário, mas ninguém imaginava que, muito em breve, a própria vida de Olivia se transformaria em uma história cheia de mistérios. Depois de um longo dia de trabalho, com vários livros assinados para seus leitores, Olivia finalmente chega em casa. No estacionamento do prédio, ela desce do carro com calma, pegando o celular, o notebook e sua bolsa. O lugar está silencioso naquela noite. Com os objetos nas mãos, ela segue em direção ao elevador, pronta para subir até o apartamento. Alguns minutos depois, já dentro do apartamento, Olivia decide tomar um banho quente. A água ajuda a relaxar o corpo depois de tantas horas fora de casa. No silêncio do banheiro, ela tenta esvaziar a mente e deixar o cansaço daquele longo dia ir embora, enquanto o vapor se espalha lentamente pelo ambiente. Depois do banho quente, Olivia caminha devagar pelo apartamento ainda envolta pelo silêncio da noite. Ao se aproximar da janela, as luzes da cidade brilham ao fundo, iluminando discretamente alguns porta-retratos sobre a bancada. Curiosa, ela pega um deles com cuidado e observa a fotografia por alguns instantes. A imagem desperta lembranças antigas, memórias de um tempo que parecia distante, mas que ainda permanecia vivo em seu coração. Olivia caminha até a cozinha e coloca água para aquecer. Preparar um chá sempre fez parte das suas noites mais tranquilas. Enquanto o vapor sobe da xícara, ela permanece alguns instantes em silêncio, sentindo o aroma quente se espalhar pela cozinha. Depois, Olivia se senta no sofá da sala e abre o livro lentamente. As páginas passam devagar entre seus dedos, enquanto ela observa algumas anotações e dedicatórias escritas ali. Mesmo tentando se concentrar na leitura, sua mente parece distante. Mais tarde, já deitada na cama, Olivia tenta dormir. O quarto está silencioso e a cidade lá fora parece cada vez mais tranquila. Mas naquela noite, o sono demora a chegar. De olhos abertos no escuro, ela percebe que alguns pensamentos simplesmente não querem ir embora. Na manhã seguinte, Olivia acordou mais cedo do que o habitual. A luz suave do amanhecer atravessava a janela do apartamento, iluminando o quarto silencioso. Ela permaneceu alguns segundos sentada na cama, lembrando dos pensamentos que haviam tirado seu sono na noite anterior. Pouco depois, já na cozinha, Olivia preparou uma xícara de café. O aroma quente se espalhava pelo apartamento enquanto a cidade começava a ganhar movimento lá fora. Em silêncio, ela observava a paisagem pela janela, refletindo sobre o caminho que sua vida havia tomado até aquele momento. Depois do café, Olivia voltou ao quarto e abriu a mala sobre a cama. Algumas roupas, alguns objetos pessoais, apenas o necessário. Enquanto organizava tudo com calma, ela sabia que aquela viagem não era apenas uma mudança de cenário. Era também um retorno a lembranças que nunca haviam desaparecido completamente. Alguns minutos depois, Olivia desceu até o estacionamento do prédio. O lugar ainda estava silencioso naquela manhã. Com a bolsa no ombro e a mala pronta, ela abriu a porta do carro e colocou suas coisas no banco. Por um instante, ficou parada ali, como se estivesse reunindo coragem para seguir. Minutos depois, o carro de Olivia já seguia pelas ruas da cidade. Aos poucos, os prédios ficaram para trás e a estrada começou a se abrir à frente. Era o início de uma viagem que a levaria de volta ao pequeno vilarejo onde havia vivido muitos anos atrás. Olivia desacelera o carro ao entrar no pequeno vilarejo e estaciona em frente a uma padaria simples, mas acolhedora. Por um instante, ela observa a fachada com atenção, como se aquele lugar despertasse uma lembrança distante. O silêncio da rua e o cheiro de pão fresco que escapa pela porta entreaberta
criam uma sensação estranhamente familiar. Sem saber exatamente por quê, Olivia sente que precisava parar ali. Ao entrar na padaria, Olivia é recebida pelo aroma quente de pão recém-assado. Atrás do balcão, um senhor de aparência gentil levanta o olhar e a cumprimenta com um sorriso tranquilo. Olivia se aproxima devagar, observando os pães na vitrine enquanto troca algumas palavras educadas com o padeiro. O ambiente simples e acolhedor parece carregar uma calma que contrasta com o ritmo do mundo lá fora. Depois de observar os pães por alguns segundos, Olivia levanta levemente a mão e aponta para um dos pães na vitrine de vidro. O padeiro acompanha o gesto e olha para o pão indicado, assentindo com um pequeno sorriso. A cena é simples, quase cotidiana, mas naquele momento parece haver algo especial na tranquilidade daquele lugar e na maneira silenciosa como o tempo parece desacelerar ali dentro. O padeiro abre a vitrine de vidro e pega o pão com cuidado. Olivia observa o gesto em silêncio, enquanto a claridade da manhã entra pela janela da padaria e ilumina o interior do lugar. O padeiro coloca a baguete dentro do saco de papel e a entrega a ela com tranquilidade. Olivia recebe o pão com um leve sorriso e agradece com um gesto discreto. Por um instante, ela observa o pequeno movimento da padaria antes de sair para continuar seu caminho pelo vilarejo. Com o pão em mãos, Olivia se afasta do balcão e caminha em direção à porta da padaria. A luz clara do dia entra pelas janelas e ilumina suavemente o interior do pequeno estabelecimento. Ao atravessar a porta, ela volta para a rua tranquila do vilarejo, onde tudo parece seguir em um ritmo calmo e silencioso. Olivia respira fundo, segura o saco de pão com cuidado e observa a rua por um instante, como se aquela breve parada tivesse despertado algo mais profundo do que apenas a simples compra de pão. Olivia caminha até o seu SUV branco, estacionado na rua tranquila do vilarejo. Com o saco de pão ainda nas mãos, ela abre a porta e entra no carro, acomodando-se no banco do motorista. O interior claro, em tons de branco e bege, reflete a luz suave do dia que entra pelas janelas. Logo depois, o carro começa a se mover lentamente pela estrada. A câmera acompanha o veículo avançando entre árvores e campos abertos, enquanto o pequeno vilarejo vai ficando para trás. O carro branco para suavemente diante da cabana iluminada, cercada pela tranquilidade das montanhas e pelo silêncio acolhedor do vilarejo ao entardecer. Olivia abre a porta, segura os pães ainda quentes e observa a pequena casa de madeira que agora será seu refúgio. Alguns minutos depois, já acomodada na varanda, ela respira fundo enquanto a luz dourada das janelas aquece a noite que começa, trazendo a sensação de que finalmente chegou ao lugar certo. Ao entrar no chalé, Olivia deixa o silêncio do vilarejo ficar para trás e encontra o aconchego da madeira aquecida pela luz suave do entardecer. Ela coloca os pães sobre a mesa simples da cozinha, enquanto a última luz dourada atravessa a janela e ilumina o interior tranquilo da cabana. Em seguida, prepara um café quente e se senta perto da janela, segurando a xícara com calma. Antes do banho, ela apenas observa a paisagem da montanha, permitindo que o tempo desacelere ao seu redor. Depois de subir para o andar superior do chalé, Olivia prepara um banho quente. O vapor toma o banheiro, enquanto a água relaxa seu corpo e leva embora o cansaço da viagem. Minutos depois, já envolvida em um hobby macio, ela caminha até a janela do quarto. Do lado de fora, o vilarejo começa a se iluminar com pequenas luzes douradas. Em silêncio, Olivia observa a paisagem das montanhas e das casas acesas, sentindo uma calma profunda enquanto a noite chega lentamente. Olivia desce as escadas do chalé e encontra a cozinha iluminada pela luz suave das lâmpadas e das velas. Com calma, ela começa a preparar o jantar, mexendo os ingredientes na panela, enquanto o aroma do macarrão se espalha pelo ambiente acolhedor.
Lá fora, a noite cobre o vilarejo. Minutos depois, Olivia se senta à mesa com um prato de macarrão saboroso e uma taça de vinho. Em silêncio, ela saboreia o jantar enquanto observa pela janela as luzes douradas das casas na montanha. Depois do jantar, Olivia caminha pela cozinha silenciosa enquanto a noite já cobre o vilarejo lá fora. As luzes das casas brilham entre as árvores da montanha. Com calma, ela aquece água e prepara um chá quente, deixando o aroma suave preencher o chalé. Segurando a xícara nas mãos, Olivia se acomoda na poltrona próxima à janela. Em silêncio, abre seu livro e começa a ler, enquanto a luz da vela e do abajur ilumina suavemente a sala acolhedora do chalé naquela noite tranquila. Depois de terminar o chá e fechar o livro, Olivia sobe para o quarto. A noite está silenciosa enquanto ela se deita e adormece no chalé. Ao amanhecer, a luz do sol entra pelas janelas de madeira. Olivia desperta com expectativa. Ela se levanta, caminha até a mesa e pega a chave da casa da colina. Por alguns segundos, observa a pequena chave em suas mãos. Em seguida, respira fundo, sabendo que chegou o momento de ir até o lugar que guarda respostas do passado. Olivia caminha pelo interior silencioso da cabana, segurando a chave com firmeza. A luz suave da manhã atravessa as janelas de madeira, enquanto ela segue em direção à porta. Cada passo carrega expectativa e coragem. Lá fora, a trilha que leva à colina à espera. Pela primeira vez desde que chegou ao vilarejo, Olivia sente que está pronta para descobrir o que aquela antiga casa guarda para ela. Olivia segue pela trilha coberta de folhas secas, enquanto o silêncio do campo envolve a paisagem. Em sua mão, a pequena chave balança suavemente a cada passo. Ao longe, no alto da colina, a antiga casa começa a aparecer entre as árvores. Ela caminha devagar, sentindo que cada passo a aproxima de algo que ficou guardado por muitos anos. O vento leve move as folhas no caminho e acompanha sua caminhada, como se aquele lugar soubesse que finalmente alguém voltou para abrir a porta esquecida. Olivia apoia-se no tronco da velha árvore, observando a casa silenciosa no alto da colina. O balanço oscila levemente com o vento, enquanto ela aperta uma pequena chave entre os dedos. Após um suspiro profundo, deixa a sombra da árvore e segue pelo caminho estreito. Passo a passo, aproxima-se da entrada. Diante da porta, levanta a mão com calma e encaixa a chave na fechadura, pronta para finalmente abrir o lugar que tanto esperou. Olivia empurra lentamente a porta do quarto antigo. O silêncio da casa envolve cada passo. A luz suave da manhã entra pela janela e revela móveis guardados pelo tempo. Curiosa, ela atravessa o cômodo e abre o velho guarda-roupa de madeira. Entre lençóis dobrados, encontra uma pequena caixa branca marcada pelos anos. Ao abrir a tampa, descobre cartas cuidadosamente guardadas. As palavras de sua mãe, esquecidas ali, começam finalmente a contar uma história que Olivia nunca conheceu. A primeira carta foi um soco de amor. Hoje você dormiu no meu colo pela primeira vez. Tenho medo, minha filha. Medo de não ser o que você precisa. Olivia chorou. Ela sempre viu a mãe como uma fortaleza inabalável. Mas ali, naquele papel amarelado, descobriu uma mulher que tremia diante da responsabilidade de amar. As cartas narravam cada cicatriz, o joelho ralado, o primeiro soluço de decepção. Se eu errei, Olivia, entenda. Eu errei tentando te proteger do mundo que eu mesma temia. Dormi no seu quarto naquela noite porque seu medo era o meu, e o meu único poder era estar lá. Cada palavra era um perdão que Olivia não sabia que precisava pedir ou receber.
Com a última carta na mão, Olivia sentou-se no velho balanço do quintal. O vento passava pelo campo e fazia as folhas da árvore sussurrarem memórias antigas. Ela ergueu os olhos para a casa silenciosa e compreendeu algo que levou anos para perceber. Não tinha voltado apenas para lembrar do passado, tinha voltado para entender a própria história. Naquele instante calmo, entre o silêncio da casa e o som do vento, Olivia finalmente sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz dentro de si mesma. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha aqui no vídeo. E me conte nos comentários o que você achou da história e se gostaria de ver a continuação. Obrigada por assistir até o final. A sua presença aqui faz toda a diferença.